Em um mundo corrido, acelerado, de carros, buzinas, ônibus, tudo ao mesmo tempo agora, nunca sobra tempo. Será? Será que não é a gente que não está dando o tempo necessário que nós merecemos? Para nós mesmos, para as nossas relações e para o nosso planeta. Para fechar essa temporada, nós escolhemos falar sobre isso. Não só falar, conhecer mais e talvez descobrir caminhos. Caminhos que nos levem a nós mesmos e a responsabilidade mais ampla sobre o nosso metro quadrado no mundo e sobre as nossas relações. Vamos com a gente? Conhecer gente que dedica a vida ao autoconhecimento, ao desenvolvimento energético e às constelações que podem melhorar as nossas vidas. Vamos, 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 vamos! Eu me chamo Roberta Bonfim e junto com Crislânio Brandão, Mariana Vasconcelos e Amanda Lima, vamos nos deleitando e melhor conhecendo esse lugar de tantos afetos. Ouvi dizer que a gente está na rua, que é como se fosse as brumas de Avalon. Só enxerga quem precisa enxergar. E eu tô aqui, ó, esperando alguém vir nos receber. Olha ela! Muito que bom maravilha! dia! Seja bem-vinda! Gratidão aqui, ó, passando por essas pedras que são o quê? São cristais, quartzos, rosas e brancos, que traz pureza, traz limpeza, traz... Seja bem-vinda! Obrigada! Apresenta esse espaço de amor e de cura. Aqui é o Núcleo 12 transformações. Hélices, vamos entrando. Venham comigo. Com licença, pé direito, pé direito. Aqui é o Núcleo 12 Hélices de terapias integrativas, né? Trabalhamos o desenvolvimento humano. Isso faz com que aqui seja uma casa muito dinâmica, né? Eu moro aqui, então esse lado de cá é a terapia e o outro lado é a minha casa. Que delícia! Então sejam bem-vindos, vamos entrando. Aqui nós fazemos alguns trabalhos terapêuticos na piscina. Com água, assim, Com tipo água. meu corpo água. Seu corpo, água. Que delícia! Aqui nós somos uma família unida. Oh, coisa boa! Aqui nós temos essa integração. Quando um está com problema, a gente faz como os índios, né? A gente acolhe, põe aquela pessoa numa roda e a gente faz a roda de cura. Isso é muito interessante e a gente pode fazer esse trabalho também com outras pessoas, trazendo essa harmonia, essa constelação familiar em harmonia. Tem coisas que mudam a vida da gente. Existem encontros que fazem a gente melhor. E para mim, neste momento, na conclusão e finalização de mais um ciclo e de uma temporada, eu estou aqui com Tamara Larripa, desses encontros que alteraram completamente a minha vida e não é de hoje. É coisa desde a escola. Então, se normalmente já é uma alegria, hoje além de uma alegria, é uma plena realização de que os caminhos até aqui escolhidos foram os mais assertivos. Que gratidão, Tam, estar com você. E me diga, como é ser uma mulher curandeira? Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, né? Nós temos muitas estradas, muitos caminhos percorridos, né? Desde esse tempo de escola, então é uma gratidão imensa. E eu vou começar respondendo a sua pergunta dizendo que ser curandeira é fazer o que a gente fazia desde o tempo da escola. Quando a gente respirava, caminhava e olhar para o mar e ia receber aquela energia do mar. Eu vou começar aqui contigo compartilhando uma prática que nós fazemos antes de qualquer atividade
espiritual, sejam se energizar com o mar, seja aplicar um reiki, seja trocar uma energia com o espaço, é uma forma da gente respirar junto e se conectar com a nossa essência divina. Então, se você me permite esse convite para a gente estar abrindo esse trabalho que também vai estar falando, né, de coisas espirituais, eu vou te convidar para a gente fazer um ancoramento. Tá Esse ancoramento, ele é um espaço de conexão, da gente acender a luz do nosso divino. Né? Então eu vou pedir que você respire fundo, se quiser fechar os olhos ou manter abertos, está tudo bem também. E respirando fundo, você se imagina numa luz violeta, um banho de luz violeta bem brilhante, e que essa luz violeta já vai transmutando tudo que você quer transmutar, transformar, liberar. E que a gente possa se conectar com uma luz bem grande que vem lá do centro do universo, passa aqui onde nós estamos e desce até o centro da Terra, e que a gente se conecte com o centro do nosso coração e traga uma luz de 3 cores, rosa, dourada e azul. Conecte essa luz na coluna de luz maior. Respira bem fundo, respira bem grande, traz o máximo de ar e solta o máximo de ar. E se conecta com a sua essência, com o seu divino, com o que é sagrado para você. E vai trazendo presença para o corpo, vai trazendo presença para os pés no chão, para o corpo na cadeira, trazendo presença para o coração. E quando sentir, pode ir abrindo os olhos. Que delícia! Ancoradas e curandeiras. Fala como é, Tan, poder fazer essa ancoragem, entender-se autoridade nesse lugar, de se ancorar a si mesma e de convidar o outro a essa ancoragem e essa cura. Eu trabalho com terapia integrativa já há bastante tempo. E esse percurso, ele sempre fez parte da minha vida de alguma forma. Né, por um grupo de jovens que fazia teatro, e esse teatro também era um teatro espiritualizado, também era um teatro de convite, trazer reflexões, né, a tocar o coração, a mente das pessoas através da arte. E para mim esses 2 caminhos, né, que foi a minha formação acadêmica como teatro, como professora de teatro e como terapeuta, porque eu fiz contato com essas práticas desde muito novinha, com 16 anos eu comecei o reiki, com 22 anos eu fiz a iniciação de floral, né, aprendi a trabalhar com a terapia floral, são gotinhas para tomar, que ajudam a acalmar a ansiedade, ajudam a acalmar o estresse, enfim. E todas essas práticas elas foram se somando e se integrando ao longo da minha vida. E hoje, atualmente, eu estou atuando mais fortemente como terapeuta, né? O teatro hoje ele já vem permeando assim, mais os bastidores, né? Porque acho que quando a gente habita esse espaço, né? Você que também é artista sabe disso, a arte ela nunca sai da gente. Então, enquanto eu estou conduzindo uma terapia em grupo, eu também estou trazendo ferramentas do teatro de autoconhecimento. Quando eu estou numa aula de teatro, eu também trago um ancoramento de energia. Então, esse ser curandeiro, ele sempre foi muito presente, né? Eu trabalho com uma prática de liberação de traumas, de reprogramação, né, de novos padrões depois dos traumas, chamada apometria. Trabalho com o reiki, que é uma das medicinas naturais assim, que eu sou mais apaixonada. E a prática do reiki, ele é você ter o remédio na palma das suas mãos, né? Você respira reiki. O reiki ele tem um formato de atendimento numa sala, numa maca, numa sessão de 1 hora de energização. Mas para você aprender o reiki, você não precisa ser terapeuta de reiki. Você pode aprender o reiki para uso pessoal, para se cuidar, para energizar sua água, para energizar seu alimento, para energizar o ambiente, o carro, para se proteger, para criar um isolamento do seu espaço, né? Isso para mim tem muito a ver com o seu metro quadrado. Como é que você traz o reiki para delimitar o seu metro quadrado e estar em harmonia com o metro quadrado de quem está perto de você, compartilhando a parte saudável e isolando o que não é saudável, entendendo eu fico apenas com o que é meu e deixo com você o que é seu, mas compartilhamos juntos o que escolhemos compartilhar juntos. O que esse nosso corpo fala pra gente e que muitas vezes a gente não escuta? O que a gente pode fazer
fazer dentro da nossa correria do dia a dia que traz a gente para a conexão, né? Porque o que a gente mais escuta é não tenho tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não, é porque é muito corrido, não, porque eu já acordo para trabalhar, eu já chego, porque eu tenho criança, não, porque eu cuido de alguém, não, porque meus pais estão doentes. E a gente vai preenchendo as 24 horas do dia dentro de uma correria enlouquecida. E quando a gente consegue ter essa consciência, a gente consegue criar os pequenos espaços de tempo entre um intervalo e outro. Eu tenho aqui 5 minutos. Qual a prática que eu tenho para, em 5 minutos, eu conseguir respirar? Então, eu posso ter o reiki. Eu vou almoçar. Então, enquanto eu tô preparando o almoço, eu tô deixando uma panelinha com água fervendo com o chá. O tempo que eu tô ali colocando o almoço no prato, o chá tá fazendo. Então, depois que eu terminar o almoço, eu consigo tomar o chá. É como a gente consegue tá preparando algo, deixa esse chá em maior quantidade e esse chá vira um banho, né? Se eu posso pegar um eucalipto, um alecrim, sabendo que eu vou ter um dia mais cheio, e aí eu vou deixar esse banho pronto para quando eu chegar em casa à noite, ele já está pronto e eu poder tomar um banho de limpeza, de energização. Então, esse convite de ser curandeira é a gente pegar os pequenos espaços, tempos que nós temos e trazer qualidade para isso. Porque, às vezes, 5 minutos que você para respirar, para se conectar, para pensar reiki, né? O reiki, ele é uma prática que você só precisa pensar e você se harmoniza. Acontecem coisas, nós somos gatilhados o tempo todo por muita coisa. E o que a gente pode ter dentro da bolsa para tirar ali em 1 minuto, em 30 segundos, em 5 minutos? Se eu tenho meia hora, ótimo. Eu vou pegar meia hora só para mim. Como é que eu posso, entre um intervalo de 1 hora, ir ali no mar, tomar meia hora de banho de mar e voltar? Para um dia tranquilo, para um dia sereno. Como que eu faço isso? Né? Então, é onde a gente coloca na agenda pequenos espaços, tempos que vão acalmar, que vão serenar, que vão contribuir. Cuidar, né? Cuidar. Curar. Você falando, eu lembrei de 3 coisas. Vou falar as 3 e a gente decide para que caminho a gente quer seguir. É o exercício do exemplo, né? Quando você diz que aos 16 anos você já estava trabalhando essa espiritualidade, é porque tem também uma ancestralidade que já trabalhava ela direto ou indiretamente. E pela proximidade eu sei que você vem de uma família de mulheres muito potentes, né? Muito curandeiras. É um caminho. Deixo aqui no ar essa possibilidade. Outra coisa que me despertou é que quando a gente fala de saúde física e a gente pensa no computador, indica-se que, de hora em hora, levante-se para dar uma caminhada, né, para que o sangue circule, para que a postura se organize de novo, né? E aí você faz esse convite, também que seja uma hora de um alto reiki, de um chazinho, de botar para dentro algo vivo também, né? Seja energeticamente, seja um chá, seja uma fruta, seja algo que alimente esse corpo físico junto com esse corpo espiritual. Outro caminho, para a gente decidir para onde é que a gente vai. E o terceiro caminho é esse lugar da autocura, que eu acho muito extraordinário, essa capacidade que o ser, todos nós, temos dessa conexão de emanar uma energia, uma crença, um sentimento, que pode transformar e revolucionar partículas físicas, né? Mudando essas memórias físicas. Me diz para onde você quer ir ao explanar um pouco sobre a temática. Eu vou trazer essa fala da cura, porque as outras 2 cabem nela. Então, assim, sim, esse movimento de família, né? De estar no meio de pessoas que estão ali, né? Aplicando um reiki, fazendo um chá e crescer nesse meio. Isso faz toda a diferença no nosso ambiente, né? A gente cria uma outra visão de mundo quando a gente passa por isso. Dentro das práticas, né, alimentares, de autocuidado, e que isso é primordial para a gente ter essa consciência, não só do alimento que a gente consome, mas de tudo que a gente consome. O que a gente consome? A gente consome uma TV ligada, a gente consome uma música no rádio, a gente consome o ambiente onde a gente está de muita agitação. Então, de que forma a gente está se alimentando e se nutrindo, e o que a gente está colocando para dentro? E como que isso reflete nessa autocura? Porque tem coisas que são extremamente potentes e tem coisas que são extremamente adoecedoras. Se a gente consome uma música de baixa frequência, se a gente consome um escuta de TV
na hora do almoço com notícias ruins, isso vai entrar nas nossas células também. Então, esse processo de autocura, ele está muito relacionado com o que eu escolho para mim. E quando a gente decide, né? Mas aí tem autoconhecimento, né? Isso. Que eu só escolho quando eu me conheço. Se eu não me conheço, eu sou direcionada pelo ambiente. Como é que a gente consegue alcançar esse primeiro passo? É fazendo essa experiência curandeira? A gente consegue, será, fazer esse autoconhecimento maior? Consegue, inclusive eu estava falando e você pegou o pensamento e transformou em palavra antes de mim. Né, assim, quando eu decidi ser terapeuta, a primeira coisa que eu fiz foi ser o meu estudo de caso de mim mesma. É muito fácil a gente olhar para outra pessoa e dizer assim, você poderia fazer isso, isso, isso para você melhorar. Então experimenta olhar no espelho, né, sentar na cadeira de frente e dizer assim, se eu fosse outra pessoa, o que eu diria para mim? O que eu apontaria para dizer assim, você pode fazer isso, você pode se alimentar disso, você pode pensar dessa forma, você pode ter essa escolha. Então, quando a gente consegue trazer essa observação, a gente alimenta essa autocura. A gente alimenta esse processo de internalizar, de se ouvir, de se escutar. Né? E quando a gente consegue ir criando no nosso ambiente, compartilhando essa mesma visão com as pessoas que nos cercam também, isso vai nos nutrindo, isso vai virando vias de mão dupla com as pessoas com quem a gente compartilha isso. Quantas coisas nós duas já trocamos? Quantas coisas nós duas já nos nutrimos em quantas situações? Não, e é isso. A todo momento a gente tá aberto para receber, mas muitas vezes a gente não percebe o que está entrando. Né? Então, quando a gente traz isso para o estado de presença, que foi o que a gente fez no começo da nossa conversa, é entender, é sentir, é escutar esse corpo, escutar o que ele está querendo me dizer. Hoje eu estou precisando de quê? Hoje eu estou mais cansada, eu preciso de mais energia. Hoje eu estou mais elétrica, eu estou mais agitada e eu preciso dar uma acalmada. E aí, o que eu vou buscar, né? Qual remédio eu posso pegar ali na prateleira e fazer? O remédio, às vezes, ele é uma escuta, uma conversa com alguém. O remédio, às vezes, é um banho de mar. O remédio, às vezes, é só parar. Às vezes, é só parar. Escolher um cantinho ali, silencioso e respirar. E eu te perguntar isso, e a relação com o lugar? Como é que esse ambiente externo ajuda na regulação ou na desregulação? E, para que você já possa fazer num texto contínuo, a quem está buscando esse autoconhecimento, esse autocuidado, onde encontra vocês, qual a periodicidade dessas vivências? Aqui, né, estamos com a natureza ao nosso redor, estamos no Núcleo 12 Hélices. É uma clínica que traz muitos encontros, é também uma escola de formação. Né? Daqui nós temos atividades de meditação, de constelação, de cursos formativos em apometria, reiki. E criamos esses espaços de trazer meditação aqui, de trazer esses encontros. A gente vai buscando esses olhares, vai buscando esses encontros entre nós e com quem estiver aberto para vir participar, para vir conhecer. Temos espaços de atendimentos e temos espaços de partilhas, espaços de encontros. A gente pode estar passando a agenda para você. E para ter contato direto com você, aonde lhe acha, que tipos de horários, de atendimentos você faz, se aqui na casa ou se também de outros modos? Cada um de nós tem os seus espaços de atendimento, né? Eu, pessoalmente, atendo com apometria, atendo com reiki, atendo com a terapia tântrica, com terapia floral e com massagem integrativa. E os banhos? Isso. Os banhos, eles vão inclusos nos tratamentos, né? A depender do que a pessoa esteja precisando, a gente vai difundindo, né? Vai aprofundando, vai trazendo o remedinho que ela está precisando naquele momento, né? Tenho também, com o meu parceiro, um projeto de atendimento com casais, né? Que a gente pode falar depois mais sobre isso. Seguimos nesse convite aí de autocura, de autocuidado, de partilhar, de fechar esse ciclo. Gratidão. E eu vou te pedir para nos levar até o Daniel, para a gente continuar um papo. Pode ser? Vamos lá. Tamara me trouxe até esse lugar. Um convite gostoso de trocas, de autocura, para a gente fechar bonito.
E aí eu tô aqui ao lado de Daniel, que o nome é bem bonito, mas eu costumo dizer que é puro amido. E um bom amido alimenta, né? Aham. Ele nos dá sustância, ele nos dá equilíbrio, ele é base na cadeia alimentar do brasileiro. Eu ainda digo brincando, amido de milho. Amido de milho, lógico. Dani, primeiro, muito obrigada por nos receber. Segundo, como foi se entender como ponte para o equilíbrio do outro, como alguém que pode trazer isso para si e para o outro, a um ponto de que você assume, inclusive, um outro nome. Como é que foi esse processo de autopercepção e de compreensão da missão? Primeiro eu quero agradecer, é muito simbólico a gente terminar esse ano de 2025 dessa maneira tão incrível. E é um ano que eu só tenho muito a agradecer, sabe? Por tantas conquistas e realizações. E eu estar alinhado com o propósito que é o servir, que é ajudar as pessoas e facilitar um processo de transformação para elas. Mas no passado não era assim. No passado eu estava nessa busca. Então foi um longo período de dor, sofrimento, que hoje quando eu atendo pessoas que se encontravam naquele formato do Daniel lá de trás, eu trago para elas. Você pode aprender de uma maneira dolorosa e sofrida, ou você pode aprender conscientemente pelo amor, entende? Isso é uma grande decisão de vida, porque isso é pessoal e intransferível. Você não tem como delegar isso para ninguém. É seu, é uma decisão. E durante praticamente 30 anos da minha vida foi de dor e sofrimento. Hoje eu falo isso tranquilamente porque isso já foi ressignificado em mim. Mas de 11 anos para cá, quando eu comecei a minha caminhada espiritual, já vai fazer 12 agora, em 2026. Já é um pré-adolescente. Né? Já foi um processo de tomada de consciência, de entender que a gente pode trilhar um processo mais leve, de transformação mais amena. E muito disso veio da minha busca pelo processo espiritual. Eu comecei a participar de um trabalho espiritual. E ele foi uma grande escola de transformação, diretamente com mentores espirituais. E isso me proporcionou eu vivenciar o que eu faço hoje com a apometria e levar vários assuntos ligados à espiritualidade, ao campo energético. Uma das bases que eu utilizo hoje, que é a radiestesia, que é o estudo da medição da energia sutil, veio a partir disso, desse trabalho espiritual. Então eu tenho muita gratidão a toda essa escola que me formou, tanto espiritual quanto física. Disso eu comecei a facilitar treinamentos para o corpo mediúnico, foi um outro laboratório muito grande, que é lidar com médiuns. E todos nós somos médiuns. Se você está aqui nos assistindo, entenda isso. Você é médium. As 8 bilhões de pessoas do planeta são médiuns. Então isso não é mérito de pessoa A, B ou C. E eu aprendi isso nesse laboratório. Só que existem diferentes tipos de mediunidade. Tem pessoas que têm clareaudiência, outros clarividência, outros de sensitividade. E a gente consegue utilizar essa manifestação de maneira saudável. E aí o dia do autoconhecimento, né? Que eu estava ali nos bastidores acompanhando você falando com a Tamara. E esse autoconhecimento ele é muito importante. Porque, vou te contar um segredo, talvez você já até saiba, mas a grande maioria das pessoas, elas fazem um processo de se boicotarem, de se auto-sabotarem, sem saber. Por quê? Porque elas não têm consciência que elas estão fazendo isso. Isso está no piloto automático, isso está naquele programa mental inconsciente. Mas quando você começa a assistir, por exemplo, um programa como esse, começa a assistir entrevistas que tragam autoconhecimento, começa a buscar autoconhecimento dentro de algum treinamento, algum processo, seja astrologia, seja através do Enneagrama, seja através da Cabala, não importa. São processos de autoconhecimento. E isso começa a ativar os seus sensos de luz e de sombra, de essência e de personalidade. E isso começa a despertar uma busca, aquele bichinho do desejo de mudança começa a vir, entende? E existem várias manifestações de levar isso. Tem o teatro, tem um treinamento, tem uma vivência individual ou em grupo. E é disso que eu fui bebendo ao longo desses 11 anos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou um fruto de todo esse processo, né? Então eu sou terapeuta holístico já há 18 anos. No começo, eu não estava nessa camada espiritual, era coisa mais pragmática, eu trabalhava com massagem física, massagem relaxante. E aí depois eu comecei naquele momento, a me questionar por que tinham pessoas que saíam tão bem da massagem, mas quando chegava na semana seguinte estavam todas doloridas, estavam com dores musculares nos mesmos pontos que eu tinha trabalhado uma semana atrás. Eu comecei a me questionar, porque a sensação que eu tinha parecia que eu estava enxugando gelo, sabe? Isso me incomodava, porque eu não queria aquele pessoal ficar vindo de novo na semana seguinte, e sem olhar para dentro.
Isso, o meu inconsciente estava começando a trazer isso. E aí, quando eu comecei a fazer esse questionamento, aí veio um desejo interno, justamente com 30 anos de idade. E esse Balzaquiano. E esse período de 30 anos de idade, ele é muito simbólico, porque com 30 anos de idade é o momento que a gente começa a ativar a nossa maturidade astrológica. É o momento que a gente começa a sair da infância astrológica e começar a buscar, de verdade, o nosso propósito espiritual. E da física, né, Daniel? E da física. Porque o cérebro humano, ele termina de se formar aos 20 e poucos anos, 20 e tantos anos. Exatamente. Então, tanto fisicamente quanto espiritualmente, os 30 anos é um rito de passagem. E ainda tem o retorno de Saturno, que é na mesma época, né? Exatamente. Tudo está interligado. Então, Jesus, ele não iniciou a missão espiritual dele à toa. Os 30 anos que ele iniciou tem um propósito astrológico. E foram 3 anos, né, de luta. Poderia ter Espiritual. sido 5, 8, mas foi um processo específico dele. Sim, Mas os 30 anos dele ter iniciado a missão foi muito simbólico, sim. entendeu? Então, esses 30 anos foi quando eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar no local A, e não encontrava no B, não encontrava no C. E aí, de repente, a gente decidiu se juntar forças dentro da família e a gente iniciou um trabalho espiritual dentro de casa. Olha que lindo! Baixou uma entidade espiritual lá, entendeu? Que lindo! E foi uma grande coisa disruptiva, porque eu acreditava que só poderia ser num ponto A, num centro espírita A, num centro espiritualista B, e baixou na sala da casa, entendeu? E eu, caraca, meu irmão, e agora? O que eu faço com isso? E aí eu fui bebendo de todas essas fontes, e disso gerou esse trabalho que eu falei agora há pouco, que foi esse espaço espiritualista, que eu participei durante 11 anos. E tudo isso eu estou trazendo por quê? Porque hoje eu trabalho com isso. E a apometria é fruto desse trabalho espiritual. Sem a necessidade de dogmas, sem a necessidade de incorporar entidades, sem a necessidade de nada disso. Mantendo a consciência, mantendo eu como terapeuta consciente e a pessoa atendida também como consciente. Entendendo que pode acontecer casos que a pessoa atendida pode incorporar e pode ser que eu também sinta um processo de canalização e passe uma mensagem para a pessoa, mas eu fico consciente do começo ao fim, entendendo que ali tem o mentor espiritual da pessoa, o meu, trazendo as mensagens. E isso queima dentro de mim de uma maneira incrível, entende? Porque a transformação que a pessoa tem é a partir da primeira sessão. Então, disso me veio de 5 anos para cá começar a facilitar isso para as pessoas, porque meu tempo ficou escasso. Eu acredito que o conhecimento e a base do conhecimento, como a pessoa está tendo agora nesse momento assistindo, ela consegue também ser terapeuta de si. E isso é um grande propósito meu, sabe? Ajudar as pessoas leigas que não sabem de nada de energia, a elas serem terapeutas de si, elas poderem ser autossuficientes, a não depender de ninguém, nem mesmo de mim. Porque isso é libertador, sabe? Você quebrar qualquer processo de codependência. Até mesmo a codependência do cliente com o próprio terapeuta. Era o que eu ia te falar. Você falando, e aí tá aqui na minha mente desde faz tempo, a questão sistêmica, não do sistema energético, mas desse sistema capitalista do qual nós vivemos, que nos impõe, enquanto cidadãos, uma vida extremamente corrida, uma vida em que não se abre tempo para olhar para si, onde você vai ali no piloto automático, onde, de modo geral, pensa-se que o desejo que a dor daquele paciente continue para que ele esteja aqui toda semana. Então, de algum modo, te ouvir me faz pensar que a percepção do autoconhecimento e a responsabilidade sistêmica energética, ela talvez seja um bom caminho para se reformular o sistema social do qual a gente vive. E aí, falando em sistema social, falando em tabus, a gente tem o tântrico. E aí, quando a gente pensa dentro desse sistema social, quando fala-se, terapias tântricas, já pensa que é tudo que não é legal, ou vai para um filme pornô, da sexualidade, libertinagem. Tudo, da libertinagem. Queria que você explicasse para a gente, se Tamara quiser entrar aqui também, fica à vontade, explicar um pouco sobre como que a terapia tântrica te convida e o que ela te abre de percepção e de relação nessa responsabilidade com outros. Eu também tinha essa crença limitante alguns anos atrás, até o momento de eu entrar em crise na relação que eu estava na época, e eu tinha uma energia sexual muito exacerbada, demais, e isso estava dando um descompasso na relação. E aí o Tantra, ele veio como um grande divisor de águas para mim.
para poder resolver esse descompasso. E o Tantra nada mais é do que você respirar, você canalizar sua energia sexual, sua energia básica, e você canalizar e distribuir isso para os Que é do chakra básico. Chakra básico. Tu pode levantar e explicar os chakras para quem está assistindo a gente? Nós temos 7 principais chakras, um fica na base da coluna, entre o ânus e o genital. O segundo chakra na altura do umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo. Um terceiro na altura do estômago, que se conecta, cada chakra se conecta a cada órgão. Um outro chakra na altura do cardíaco, um outro no laríngeo, que é o que está mais atuando agora nesse momento. O frontal, que fica aqui, né, bem nessa região do terceiro olho. E o sétimo, que fica ligado à conexão espiritual. Então, cada chakra desse, ele tem uma função. Cada chakra desse ele tem uma glândula que ele se conecta. Cada chakra desse ele tem um respectivo órgão ou um grupamento de órgãos que traria. Depois eu posso colocar um link para você replicar no canal só falando sobre chakras. Sim, Tem 2 lives que eu falo aprofundando só sobre chakras. Daria para fazer uma aula à parte só sobre isso. Mas esses chakras, eles são tudo. Se você harmoniza os chakras, você harmoniza o corpo físico. Porque existe uma contraparte do físico com o extrafísico. Então, tudo que você trabalha no energético, você atualiza no físico e vice-versa. Então, na hora que você respira com profundidade durante 30 a 40 minutos, aí é a base das meditações ativas. Quando você direciona através de técnicas conscientes essa energia que estava em excesso ou em deficiência para o cardíaco, isso começa a fazer um processo que na fisiologia a gente chama de homeostase. Ou seja, a gente começa a equilibrar o que estava deficiente começa a ficar em equilíbrio, o que estava em excesso começa a ficar em equilíbrio. E é o que aconteceu comigo com a energia sexual. Mas poderia acontecer com você que está nos assistindo, que está com depressão, que está com baixa de desejo, que é a deficiência de também trabalhar o equilíbrio. Cada caso é um caso. Então, comigo era o excesso. Quando eu comecei a vivenciar as meditações ativas, eu comecei a sentir um corpo diferente. Entende? O excesso de libido se transformou em realização, em foco. Eu comecei a ter um processo de mudança. E isso foi muito libertador para mim. E aí, com isso, eu tive uma mudança tão grande no meu corpo que eu também decidi trabalhar com isso. Sim. Mas eu não imaginava o quanto a sociedade ela não está preparada para isso. E aí daí eu comecei a buscar outras ferramentas para poder fazer as pessoas, dentro da minha inconsciência na época, que na verdade era uma necessidade minha, mas eu comecei a buscar outras bases de estudo para poder somar com o Tantra. E aí veio a radiestesia, para poder trazer medições dos chakras, da saúde mental, emocional. E aí comecei a descobrir que por detrás de problemas ligados a vícios sexuais ou pornografia existiam obsessões espirituais. Comecei a descobrir que essas obsessões espirituais elas eram passadas através da energia sexual. Fui descobrindo que se uma pessoa está em desequilíbrio sexual, ela na hora do sexo, na hora das trocas, ela passa isso para o outro, uma parte dela, e a outra consecutivamente vice-versa. E absorve, né? E absorve. Então, daí, o trabalho para casais que eu e a Tamara a gente faz é exatamente para facilitar isso para os casais, mas atender também a primeira pessoa e a segunda pessoa individualmente, e depois atender a terceira pessoa. Porque essa terceira pessoa, que é a relação, também precisa de ajuda. Sim. Porque ela é um fruto da primeira e da segunda pessoa. Sim. E aí os casais chegam pra gente falando assim, a gente precisa de ajuda, a relação tá para acabar, mas elas não entendem que isso foi um fruto de vários anos que a relação não estava boa. Então a gente precisa olhar um pouquinho para trás e ver cada um individualmente para depois olhar para a relação. E legal entender assim, viu, você que está nos assistindo? Não vamos sair agarrando todo mundo, porque as energias se misturam. Vamos qualificar as pessoas, né? Não só se misturam, como elas ficam de 3 a 4 semanas misturadas. Então você imagina uma pessoa que nada contra, se você gosta disso, tá tudo certo, tá? Não tô aqui no julgamento. Vamos fazer o que quer com responsabilidade com a nossa própria energia. Principalmente responsabilidade energética. É isso. Porque vira uma grande suruba energética. Sim. Entendeu? É uma grande suruba energética. E aí enfraquece outros lugares da vida, né? Enfraquece outros lugares porque e aí gera desequilibra essa coisa toda, né? Exatamente. Que você tá pontuando que precisa estar equilibrado. Abre conteúdos de abuso, de abandono, abre conteúdos de você atrair para o campo pessoas que não querem um relacionamento duradouro. Você emana isso inconscientemente. E você? O que está emanando para 2026? A gente aqui espera que só coisas boas. E lógico, que o nosso relacionamento aqui seja muito duradouro. No ano que vem, tem a parte 2 desse programa para a gente falar mais sobre relações, amores, tempo, autocuidado.
Quanto mais. Vem, vamos com a gente para 2026. Até lá!